A paz de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é 23 de julho de 2024. Estamos em mais um dia de jornada de fé, aprofundando a nossa consciência no Evangelho. E por falar em Evangelho, eu quero que você me acompanhe na leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. E em seguida, faremos a oração do Salmo 121. Me acompanhe. Mateus capítulo 1, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José. Mas, antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Você já percebeu que eu estou lendo a narrativa do nascimento de Jesus, ou seja, a primeira vinda do Messias a este mundo, ao nosso mundo, ao mundo material, humano, terreno. Deus teve que se esvaziar de sua glória e assumir a forma humana para vir a este mundo com a missão de nos salvar dos nossos pecados e de suas consequências. Quais são as consequências do pecado? A separação do homem de Deus. O homem se separou de Deus e, consequentemente, o homem morreu em seus delitos e pecados. A natureza humana estava morta, corrompida pelo pecado, deformada pela iniquidade. E o Senhor Jesus Cristo, ele veio a este mundo com a missão de nos salvar, de nos iluminar, nos libertando da escuridão. É por esse motivo que Jesus é chamado de a luz do mundo, que ilumina o mundo e dissipa a escuridão. Jesus Cristo é Deus encarnado, humanizado, materializado. O Deus imaterial materializou-se em seu Filho Jesus. Veja só, Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, e segundo a tradição judaica, os noivos já se consideravam casados. Portanto, havia um imenso respeito entre os noivos. E José era um homem justo, um homem íntegro, que Deus escolheu para cumprir o papel de ser pai ou padrasto de seu filho, o nosso Senhor Jesus. Maria era uma santa mulher de Deus, era virgem, era pura. E Deus a escolheu para ser a mãe de seu filho, o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Foi dessa forma que Deus veio a este mundo, através de seu filho, o nosso Senhor Jesus. E Jesus Cristo é Deus encarnado, é Deus humanizado, porque ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Santíssima Trindade é um termo teológico usado para a compreensão da natureza de Deus. Deus é uma unidade composta por três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Senhor Jesus é Deus encarnado, humanizado, revelado ao mundo. Ele veio a este mundo para nos salvar dos nossos pecados e nos libertar do império das trevas. E ele veio vencer a morte e nos outorgar graciosamente o dom da vida. Outorgar significa dar. Ele veio nos dar vida e vida em abundância. Jesus Cristo é a própria vida. O mundo estava morto e a vida veio a este mundo. Jesus Cristo veio nos dar vida. Só tem vida eterna quem crê em Jesus. Quem não crê em Jesus está morto em seus pecados, morto espiritualmente falando. A pior morte é a morte espiritual, é a separação de Deus. É quando a pessoa está separada de Deus, separada de Cristo Jesus. Continuando a leitura, a narrativa,
Versículo 18. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas, antes de se unirem em matrimônio, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Veja que Maria ficou grávida pela ação miraculosa e sobrenatural do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Foi ele quem operou o milagre de gerar o Senhor Jesus no ventre de Maria. Veja que interessante. O Espírito Santo operou o milagre da formação do homem Jesus no ventre da Virgem Maria. Ou seja, Deus estava se encarnando, se transformando em um ser mortal no ventre de Maria. Isso é sobrenatural. É um mistério glorioso. É um milagre extraordinário. Deus tornando-se homem. Deus feito homem. Glória a Deus. Versículo 19. José, seu marido, veja, segundo a tradição, os noivos já se consideravam marido e mulher. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso, decidiu separar-se dela secretamente. E aí, José pensou, ela está grávida, eu vou fugir, eu vou levar a culpa. Se eu fugir, as pessoas vão entender que foi eu que engravidei ela. Eu que engravidei ela e assim não vão apedrejá-la. Eles vão entender que eu fui o culpado. José pensou em fazer isso por amor, porque ele amava Maria. Ele não entendia, não estava compreendendo o que de fato tinha acontecido. Na cabeça dele ele imaginou, ela me traiu, mas eu a amo e não vou expô-la à desgraça pública. Não quero que ela morra. Eu vou fugir, eu vou levar a culpa. Veja o amor de José por Maria. José era um homem justo e era um homem de Deus, um homem que tinha um coração voltado para Deus. José era filho de Davi, ou seja, da tribo de Davi, da tribo de Judá. Então, ele era um homem temente a Deus e amava muito Maria. Então, José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso, decidiu separar-se dela secretamente. Tendo isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aí o anjo falou com José: José, não faça isso, não fuja. Eu estou aqui parafraseando para que você entenda. Não fuja. Você não vai ter que levar a culpa de nada, porque ela está grávida pelo poder do Espírito Santo. Ela é a tua mulher. O ente santo que está no ventre dela é filho de Deus. Veja que maravilha. Versículo 20. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, ou seja, da tribo de Judá, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Qual é o significado do nome Jesus? O significado está aqui no versículo 21. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. O nome Jesus significa Deus é a salvação. Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. Ele veio salvar tanto o povo judeu de Israel, quanto nós, gentios.
Ele veio salvar os judeus e toda a terra, porque a natureza humana, em modo geral, a natureza humana é pecaminosa. Todos nós somos pecadores, judeus e gentios. Precisamos do Salvador Jesus. Então, o nome Jesus significa Deus é a nossa salvação. Este é o significado do nome Jesus. Estão me compreendendo? Se você está me acompanhando até agora, digita nos comentários. Jesus significa Deus é a nossa salvação. Por favor, digita agora. Jesus significa Deus é a nossa salvação. Por isso, o Deus Todo-Poderoso, através do anjo, notificou a José que o filho dele fosse chamado de Jesus, que significa Deus é a nossa salvação. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, Emanuel, que significa Deus conosco. Este é o segundo nome de Jesus, Emanuel, que significa Deus conosco. Unindo o significado do nome Jesus e o significado do nome Emanuel, nós entendemos que Deus está no nosso meio para nos salvar. Deus está no nosso meio para nos salvar. Porque o nome Jesus significa Deus é a nossa salvação e Emanuel significa Deus conosco. Ou seja, Deus está no nosso meio para nos salvar. Declare comigo, Deus está no nosso meio para nos salvar. Jesus Cristo, Emanuel. Versículo 24. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. José obedeceu. O que nós aprendemos com a atitude de José? Que quando Deus nos dá uma ordem, devemos obedecer. José obedeceu. Ele acordou do sono, despertando do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Jesus. E deu-lhe o nome de Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Deus conosco, Emanuel. Deus está no nosso meio para nos salvar. Diga glória a Deus. Amanhã eu vou ler o capítulo 2 de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 2, amanhã. Vamos orar? Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes. De onde me vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará nem dormirá. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra ao teu lado direito. O sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Receba esta bênção. Eu ministro esta bênção do Salmo 121 na sua vida. Sejam todos e todas abençoados, abençoadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Até amanhã, ao meio-dia. Glória somente a Deus.